dá para ter esperança? Essa é a pergunta-chave. De que ele vá mudar de postura em relação ao atual presidente Rodrigo Pacheco, naquilo que é talvez a pauta prioritária de todos nós, que é conter os abusos supremos, ou aí seria um sonho de uma noite de verão? Ô, senador, para começar a conversa, queria tratar aqui com o senhor da proposta que o senhor apresentou nos últimos dias para impedir que ministros do Supremo Tribunal Federal integrem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Para começar a conversa, queria que o senhor explicasse os motivos. Por que é que o senhor entende que seria benéfico impedir ministros do Supremo no TSE? Nós temos essa jabuticaba, não é única, mas essa jabuticaba brasileira, que é a Justiça Eleitoral funcionando 24 horas ininterruptamente, como se tivesse eleição todo santo dia. Mas é isso que existe. Já que existe, é uma anomalia dentro do poder estabelecido lá dentro. Nós temos 7 vagas, só 2 que não têm a influência direta do Supremo Tribunal Federal, que são as 2 vagas de pessoas oriundas do STJ. Então, essas pessoas são as 2 únicas, caso um processo caia na mão desses 2 ministros, e ele te der um voto desfavorável, você pode recorrer e você tem a certeza que não cairá na mão do mesmo ministro. Mas a maior parte, 3 são do STF, inclusive um deles tem que ser obrigatoriamente o presidente do TSE, e os outros 2 são advogados, notórios de saber e tal, mas que são indicados numa lista sextupla que o Supremo Tribunal Federal faz. Portanto, de 7 membros, 5 têm a influência direta do Supremo Tribunal Federal. Como está, com todo respeito, mas o Tribunal Superior Eleitoral está como um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando esse princípio consolidado nos regimes democráticos, você perde uma causa numa instância inferior, você tem o direito de recorrer a uma instância superior, é claro e evidente que é para cair na mão de um outro juiz, de um outro magistrado. Você vai ter uma oportunidade de outro olhar para o mesmo assunto. É como eu disse no plenário. Você tem um parecer de um médico de uma coisa importante da sua saúde, você quer uma outra opinião, você vai a outro médico, você não vai no mesmo, porque provavelmente a resposta será a mesma. Então ela é simples. Ela tira esses membros, que são do Supremo Tribunal Federal. Veja que a eles vai caber a revisão do processo. Portanto, não está tirando poder nenhum. Só está separando essas 2 instâncias. Então, a proposta é, você tira os 3 do Supremo Tribunal Federal, mais os 2 que eles próprios indicam. Você vai ter, então, os 2 do STJ, mantém, um advogado com notório saber jurídico, idoneidade e tal, que você vai fazer indicação para o presidente da República, a OAB, que seria encarregada disso, e os outros 4 membros, 2 seriam indicados pela Câmara Federal e 2 pelo Senado da República. Ao apresentar, foi rápido para colher as assinaturas, eu percebo, por incrível que pareça, há um temor no Senado com o Supremo Tribunal Federal, mas eu percebo também que há uma insatisfação cada vez maior, e essa matéria tem a simpatia, eu já percebi isso, embora que não tenham assinado alguns que eu procurei, mas tem a simpatia, porque são pessoas que vivem, em muitos casos, essa questão de ser processado, de perder uma causa no Tribunal Eleitoral, recorrer ao Supremo e cair na mão de da mesma pessoa que julgou lá no STE. Então é isso, agora vamos tramitar a matéria. Quando eu apresentei, teve a colega senador que disse que achava muito que o Congresso indicasse 4 pessoas. Eu respondi a ele o seguinte, olha, isso para mim não é o mais importante. O mais importante é nós separarmos, tirar do TSE os ministros que compõem a Corte do Supremo Tribunal Federal. Ok? Parece que cortou uma aqui. Você, Constâncio, sua pergunta. Bom, ótima iniciativa, senador, e eu vou até trazer aqui uma informação, talvez de bastidores, mas eu estou sabendo que o TSE está citando, né, várias pessoas aí de forma digital. E-mail no Brasil agora virou uma forma de citar alguém, né? Bom, pelas redes sociais, o Elon Musk foi citado, né, no inquérito. Então isso mostra a várzea que virou o negócio, né? Então, caso lá envolvendo supostamente fake news de quem disse, eu sei porque eu sou um dos alvos,
de quem disse que o Lula era muito próximo do Daniel Ortega e que a Nicarágua perseguia cristãos. Tem muita gente aí sendo citada, então, pelo ministro indicado pelo Bolsonaro, né, o terrivelmente evangélico, mas a citação tem 2 dias para responder e não precisa mais achar a pessoa, manda um e-mail, né? Bom, o meu advogado, quando eu comentei isso com ele, né, sabendo por minhas fontes que isso estava acontecendo, ele me disse exatamente isso: Rodrigo, nós não estamos mais no campo do direito, virou zorra total. Né? Não tem o que um advogado possa recomendar, porque não precisa mais de edital, não precisa nem mais ser citado para ser julgado e condenado, não precisa mais ter um defensor público, se for o caso, apontado, como tudo que mandava na lei. É uma resolução interna do TSE e assim faz como se fosse um puxadinho do STF. E a maior prova disso, senador, que o senhor mesmo trouxe aqui, dessa mistura de funções, foi o caso ali que a Folha de São Paulo, naquela reportagem do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, mostrou, né, que alguns juízes auxiliares e que pareciam agir como jagunços do ministro Alexandre, eles não sabiam sequer qual selo colocar. Não coloca aqui o TSE, ou coloca o STF, quer dizer, a coisa está totalmente confusa e misturada. Total. Né? A pergunta, senador, é mais um desabafo que eu estou fazendo, mas a pergunta é assim: sim, tem as PECs também tramitando aí para colocar alguma contenção nesse arbítrio, nas decisões monocráticas, mas o que de fato pode ser feito se não estamos mais no campo do direito? Ou seja, o que esses ministros estão fazendo já não é legal, não é que tenha que mudar a regra do jogo porque a regra do jogo é ruim. Eles estão jogando fora das 4 linhas. Então, como é que o brasileiro tem alguma esperança de mexer nisso? Olha, as mudanças, elas não acontecem na velocidade que a gente deseja que aconteça. De fato, você está dando exemplos, eu queria dizer que, repetir algo que já falei no meu estado, que a maior fake news de todas é a fake news do Supremo Tribunal Federal interpretando que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no Brasil. Então por isso que eu uso esse exemplo, quando me coloco sempre contra, como o Ricardo Salles também, e outros tantos, a qualquer tipo de censura ou de controle das redes sociais, porque vai ser censurado mesmo, porque, na verdade, quem é que vai dizer que é fake news? É o Supremo Tribunal Federal, que promove a maior fake news de todas elas, que é insistir na narrativa de que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, quando isso não aconteceu. E os excessos continuam acontecendo. A gente só não pode parar e desistir. Nessa PEC, por exemplo, mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes veio a público dar a opinião dele. Eles dão opinião sobre tudo e todos os assuntos em qualquer lugar. Ele dá a opinião de que não tem nada a ver querer tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal do Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo Gilmar Mendes que lá em Portugal, quando nós apresentamos a PEC, eu apresentei a PEC, mas tem outros projetos de lei propondo anistia, ele foi dizer lá em Portugal que não havia clima no Brasil para aprovar a anistia. Quer dizer, então assim, já passamos todos os limites. Agora, embora eu comecei dizendo, as mudanças não acontecem na velocidade que a gente deseja, mas as coisas estão mudando. Por exemplo, nós nunca tínhamos chegado a 20 assinaturas num pedido de impeachment. Chegamos a 36. E eu acho que ela pode aumentar. Por quê? Porque nós tivemos o processo eleitoral, ainda estamos no segundo turno, que deu uma esfriada. Agora, a semana que vem retoma, e é bem possível que esse tema, na minha opinião, vai voltar no calor e vai provavelmente provocar mais assinaturas. Então, nós não tínhamos chegado a 20 em nenhuma delas. Chegamos a 36. Eu percebo cada vez mais um clima de satisfação, embora quieto, embora subordinado, embora receoso, mas existe cada vez mais um clima. Já teve colega dizer a mim, não vou me posicionar publicamente, mas parabéns pela iniciativa, de fato está errado, não tem cabimento você ser julgado 2 vezes em 2 instâncias diferentes pelo mesmo ministro. Isso é uma das aberrações que acontece no nosso país. No mais, é preparar a estratégia. Eu acho que lá em São Paulo, claro que não é esse o assunto, mas eu lamento o Ricardo não ter podido ser candidato. Acho que alguns problemas que nós vamos herdar dessa eleição, que podíamos não herdar, diz respeito lá na origem, de nós não termos um candidato genuinamente de direita para enfrentar o debate em São Paulo. Deixamos a coisa um pouco aberta. Mas eu acho que o PL está amadurecendo, tem que amadurecer.
como agora, por exemplo, adianta lançar uma candidatura de Senado para perder, ou provoca uma aliança em torno de uma agenda que possa ser divulgada e estabelece alguns espaços de poder que possam garantir que essa agenda ande. E no mais, vocês sabem, tanto quanto eu, há já uma guerra para a eleição de senador da República em 2026. Quer dizer, um jogo que caminha paralelo às eleições de presidente da República, enfim, de tudo aí, é o Senado da República. É muito importante que a gente consiga, e é possível, bater a marca de mais de 41 senadores da República nesse campo. Isso pode mudar muita coisa. É no ritmo do possível e não do que a gente deseja. Silvio, sua pergunta. O Brasil anda tão de ponta cabeça que o Rodrigo falou essa questão da citação e eu fui olhar o meu e-mail aqui enquanto a gente faz o programa, né, para você ver como vai o Brasil. Mas seguindo aqui, senador, é justamente esse ponto que o senhor traz aqui. Nos programas anteriores, a gente também tem comentado sobre a importância da eleição para o Senado. 2/3 da casa com possibilidade de renovação, somados aos senadores que foram eleitos na última eleição com uma diretriz muito clara, né, fora do espectro do lulismo e desse consórcio com o judiciário, é talvez a última trincheira, a última trincheira de uma democracia constitucional plena, né? Se é que a gente ainda pode chamar assim, já há dúvidas. Mas a pergunta que fica, senador, esse projeto agora, que o senhor está apresentando, uma coisa é o projeto andar na mesa do Rodrigo Pacheco, tem muito pouco tempo ainda, daqui até a próxima legislatura, né, a eleição que o Davi Alcolumbre deve ganhar. Isso vai passar pela CCJ, que ele vai indicar o presidente da CCJ, talvez até já tenha prometido para o PSD. O senhor está pensando nesse projeto caminhar a partir do ano que vem, é isso? Olha, eu tive uma reunião com o Davi Alcolumbre, ele me garantiu, e eu disse publicamente ontem, hoje é quinta, né? Hoje é quarta-feira? Hoje, quarta-feira, teve a reunião na CCJ, e eu disse publicamente da reunião que tive com ele para falar dessa PEC, e que ele se comprometeu de fazer com que ela possa tramitar. Veja, como eu digo, o Davi Alcolumbre, que tudo leva a crer que vai ser eleito presidente do Senado, na verdade, ele já está preocupado com o que vai acontecer com os resultados das eleições de 2026. Eu tive a oportunidade, sobre essa questão do Senado, e aí tem muito a ver com o Ricardo Salles, na época do Ministério do Meio Ambiente. No meio de 2019, eu tive a primeira oportunidade de conversar com o presidente Bolsonaro num bate-papo que não era ali o senador do Acre, com o presidente da República, uma demanda e tal, que é legítimo também. Mas o primeiro bate-papo. E nessa primeira vez que eu pude conversar com ele, eu disse ao presidente que não adiantava só a reeleição dele. Por mais que ele pudesse ser reeleito, se nós mantivéssemos aquele Senado, o que nós precisaríamos mudar, inclusive na questão da Amazônia brasileira, que é um absurdo, nós nos transformamos na região mais pobre do Brasil, sentado em cima de potássio, em cima de minério. Isso é uma doideira total. E manipulados por ONGs financiadas por países estrangeiros que utilizam os recursos naturais deles e proíbem a gente, através dessas ONGs e de Marina Silva, de fazer a mesma coisa. Então eu dizia ao presidente, dava inclusive como exemplo, ele queria melhorar a situação de quem mora na Amazônia, o Ricardo é testemunha disso, foi um ator desse processo, mas eu dizia a ele, com esse Senado não muda, só pode ser reeleito, mas com esse Senado a gente não anda para lado nenhum. Licença, por exemplo, uma licença no Brasil não tem prazo, na prática não existe prazo. O executivo libera se quiser. Como é que você vai levar empreendimento econômico na Amazônia se você não tem limite, porque não tem dano, você não tem o prazo, o agente do Estado não cumpre o prazo, não acontece nada com ele. Então, na prática, não tem prazo. O presidente Bolsonaro queria mexer com isso, que é muito importante para mim. Eu sou homem do Norte, represento o Acre, que é o estado natal da Marina, que foi embora de lá porque lá não se elegeria a nada mais, pelo mal que ela ajudou a levar para o Acre e para a Amazônia como um todo. Mas repetia para o presidente, mas com esse Senado não muda. Eu percebi, o presidente Bolsonaro no mandato lutou bastante para aumentar a bancada do Senado. E ele conseguiu. Só que ele consegue eleger uma bancada muito maior de senadores do campo da direita, mas aí ele perde a eleição. Então, enfim, nós vamos ter que, de fato, nos concentrarmos muito na eleição de 2026 em buscar fazer a maioria absoluta
dos que foram eleitos em 26 com aqueles que vão permanecer, porque foram eleitos muitos em 2022 que não vão disputar a reeleição, vão estar no meio do mandato. Então, é uma luta paralela à questão da eleição majoritária, aliás, o Senado também considera majoritária, mas a República é o capítulo à parte, a eleição no Senado da República. Eu estou fazendo a minha parte do que posso a partir lá do meu estado. Acho que o meu estado pode eleger 2 senadores que estejam nesse campo, comprometidos com essas mudanças. Tá bom, não, eu ia passar justamente para o... Vocês estão me ouvindo bem, né? É isso. Estou. Confere, né? Estamos. Tá. Ia passar para o Salles fazer a pergunta, mas vou perguntar eu então, senador, já que o Salles não está aqui, sobre um assunto que o senhor tocou, mas queria aprofundar, a eleição à presidência do Senado. O senhor já se manifestou aqui, o senhor defende então que haja, e aí queria entender do senhor se é esse o posicionamento mesmo, e por que uma composição com algum outro dos candidatos que estão colocados, por exemplo, Davi Alcolumbre. Não que a oposição tenha um nome próprio, diferente do que aconteceu na eleição passada, em que teve o lançamento da candidatura do Rogério Marinho. É essa a posição do senhor? E por quê, senador? Essa é a minha posição, já era na época do começo, eu achava que nós tínhamos que fazer essa composição, buscar o possível. Não adianta lançar uma candidatura que vai perder a eleição, não temos voto para isso, não adianta tentar forçar, inflar a bancada do PL, se você põe mais 1, mais 2, o governo vai botar mais 1, mais 2 no PSD, ou em qualquer aliança deles, depois você pode conseguir a maioria, mas isso não é uma lei, isso é um acordo de cavalheiros, e você pode conseguir a maioria e eles podem fazer um bloco. Então, eu acho que o melhor é fazermos uma composição em cima de uma agenda que possa ser divulgada nacionalmente de compromisso. E veja, no caso, por exemplo, do Davi Alcolumbre, ele não vai se comprometer com mérito de matéria nenhuma, mas apenas com o fato, que é muito importante, de fazer com que a matéria tramite no Congresso Nacional. Eu acho que é isso, tem que ser um pouco pragmático. Não adianta a gente querer tudo, não levar nada. Essa é a minha opinião. Já disse isso, inclusive, ao presidente Bolsonaro. Agora sim, Salles. Bom, Márcio, nós discutimos muitas vezes essa questão da composição, né? E muito porque que alguns senadores, que obviamente a gente não cita nomes nunca, não seria elegante, né? Não assinam as coisas, né? O pessoal não assina as coisas porque tem rabo preso no Supremo. Aí o cara tem rabo preso no Supremo, obviamente faz o jogo que o Supremo mandar fazer lá dentro do Senado. Então, em 2026, você vai à reeleição no Acre, eu tenho certeza que será reeleito, porque você faz um grande trabalho aí no Senado. Eu vou concorrer ao Senado aqui por São Paulo, então finalmente, como você brincava, nós vamos ser colegas de Senado. Mas se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou torcer. É isso mesmo. Mas tem uma coisa que me preocupa, né? Lá atrás, no início de 2019, quando nós tínhamos a lava-toga pronta para avançar, e eu me lembro, você vai se lembrar da briga lá do Major Olímpio e tal, aquela confusão toda que deu, houve um conluio ali, um esforço para tirar as assinaturas e não deixar a lava-toga ir para frente. E eu queria te perguntar se nós corremos esse risco novamente, lá na frente, de vai, chega lá na frente alguém, por conveniência pessoal, por problema pessoal, por questão pessoal, né, calcanhar de Aquiles, desmonta todo o esforço que a turma tem. Que foi o que aconteceu com a lava-toga, né? Ricardo, primeiro, gostei da notícia. Eu dizia a você, né, das primeiras vezes, uma ideia de disputar uma candidatura de deputado estadual. Eu digo, não é possível. Você está no plano nacional, aí você vai para estadual com todo o carinho que eu tenho ao estado de São Paulo, que é a minha terra natal, inclusive, mas você era para vir para o Congresso Nacional. E agora fico feliz de saber que você vai disputar o Senado. Você já tem um torcedor lá do Acre, torcendo muito para que isso aconteça. Veja, mas você tocou no assunto. A opinião pública, ela talvez não saiba que uma atitude que ajudaria demais essas coisas avançarem no Senado é a possibilidade da Câmara votar o fim do foro privilegiado. Nós já votamos isso no Senado da República. E como você mencionou, Ricardo, você tem uma série, dezenas de senadores que têm processo no Supremo Tribunal Federal. E, portanto, aliás, até deu notícia por aí, semana retrasada, quando vocês na Câmara avançaram uma agenda
dizendo que o Supremo, alguns ministros estariam monitorando, principalmente aqueles parlamentares que têm processo no Supremo Tribunal Federal. Então, nessa altura do campeonato, se por acaso a Câmara conseguisse votar o que nós já fizemos no Senado e acabar com o foro privilegiado, você tirava instantaneamente, num passe de mágico, a pressão que o processo de vários senadores exerce sobre eles, porque estão, de certa maneira, na mão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro que isso é uma loucura de um país que está de cabeça para baixo, porque só o fato de admitirmos isso, como estamos admitindo, e todo mundo sabe que é verdade, já é prova de que nós não estamos bem. A nossa democracia não está bem. Aliás, não é mais democracia, nós temos preso político, nós temos exilado, nós temos censura prévia, enfim. Então, o Estado de Direito já não é mais o que foi um dia. Agora, é sempre arriscado. Você pode acontecer de ter nomes que se comprometeram e, de repente, retirar. Só que tem uma coisa que não é o teu caso, Ricardo, e modéstia às favas também não é o meu, mas assim, a maior parte dos políticos não pensam em parar nunca. Né? Então, o cara é deputado federal, ele quer fazer de novo, Senado, governo, enfim, não quer parar nunca. Então, para a maior parte dos políticos, a esmagadora maioria, tem uma coisa que pesa mais do que tudo, que é a opinião pública. Por exemplo, quando eu quero desanimar, eu me lembro de histórias que possam me dar ânimo. Vamos lá. Quando o Collor de Mello assumiu a presidência da República, aquele peruano, alguém diria que aquele Congresso caçaria o Collor, e caçou. Quando a Dilma se reelege, naquele momento, com o Congresso Nacional reeleito ou eleito junto com ela, havia a ideia de que aquele Congresso poderia caçar a Dilma? Não, mas caçou. Então, veja, esses assuntos, cada vez mais, estão ganhando relevância. Quem diria, né, que a população brasileira hoje, rapaz, você vou em Chapuri, em Assis Brasil, fronteira tríplice, Acre, Peru e Bolívia, e lá eu encontro pessoas no mercado, na feira, me perguntando e falando sobre esses assuntos, se eu assinei o impeachment, se eu não assinei, enfim, o senador Petecão, que é lá do meu estado também, que não assinou. Lá nós, como todos os estados, somos 3, eu e o senador Alan Rick já assinamos de cara, e o senador Petecão não assinou. Eu sei, de fato, lá agora na campanha, no meio da rua, ele ir lá pedir voto para o candidato dele, que é o candidato da esquerda, e populares passarem de carro e abaixar o vidro e provocar o senador. Então, nada assusta mais um político que deseja permanecer com o mandato do que a opinião pública. Eu acho isso, eu acho que as coisas caminham no passo que nós não gostaríamos que fosse muito mais rápido, muito mais veloz, mas é o possível, não é o que a gente quer. Constantino, mais uma? Eu quero insistir, senador, nessa questão do pragmatismo. É uma questão muito delicada e interessante. Hoje eu escrevi minha coluna da revista Oeste, de sexta-feira, sobre esse assunto, buscando lá na história clássica militar, Cartago, Tebas, fui longe, porque não é fácil você decidir entre um confronto, às vezes fadado ao fracasso, ou ao apaziguamento, que pode ser também confundido com adesão, pode ser também uma destruição total. Então, não é fácil a situação de nenhum parlamentar de oposição nesse momento. Eu não jogo pedra em bolsonaristas que vão apoiar o Alcolumbre. Eu não jogo pedra. Parece que o próprio Jair Bolsonaro já deixou claro que vai apoiar o Alcolumbre. Eu entendo o raciocínio e eu não jogo pedras. Ao contrário, infelizmente, do que eu vejo na postura, talvez, do Carlos Bolsonaro, que joga pedra em um monte de gente, chama de direita intergaláctica, o próprio Salles, daqui a pouco o Nicolas já está na linha de ataque aí de alvo de algumas pessoas da direita. Então, isso não está legal, esse clima, porque todo mundo tem como objetivo, quero crer, interromper o arbítrio, o abuso de poder, só que os meios diferem, e a guerra é difícil. Né? Então, feita essa ressalva, o meu ponto é o seguinte, na verdade é um ponto que a conta chamada O Gato fez no Twitter, é uma conta chamada O Gato. Ele brincou assim, tem uma ideia genial aqui, né? O PL se unir ao PT, apoiar o Lula, se a derrota for certa, em troca de alguns ministérios, né? Porque pelo menos isso é menos pior do que deixar tudo na mão da esquerda, digamos assim. É um argumentum ad absurdum,
aquele ponto que você leva ao extremo para fazer o seu raciocínio válido, né? Eu entendo como uma forma jocosa de provocar, porque ninguém acha que o PL defenderia o Lula, o governo, mas é um ponto para chamar a atenção o seguinte: até onde vai o pragmatismo? Porque o Alcolumbre é alguém que já foi presidente do Senado e ele não jogou do nosso lado. Ele arquivou quase 40 pedidos de impeachment. Então, assim, minha pergunta é, tudo bem, vamos tentar algumas concessões, algumas agendas, pelo menos um acordo para levar para votação algumas coisas. Eu entendo isso. Mas, assim, dá para ter esperança? Essa é a pergunta-chave. De que ele vá mudar de postura em relação ao atual presidente Rodrigo Pacheco, naquilo que é, talvez, a pauta prioritária de todos nós, que é conter os abusos supremos, ou aí seria um sonho de uma noite de verão? Bom, Rodrigo, primeiro eu quero te parabenizar pela sua introdução. Eu acho que é preciso ter essa cautela mesmo, porque muitas vezes você tem verdadeiramente uma divergência na condução, né? Eu, por exemplo, assumo publicamente, como sempre fiz, que entendo que não é o momento de fazer um confronto na eleição do Senado. É um confronto que, sabidamente, nós perderíamos. É o momento de fazer uma composição e salvar uma agenda que nos atenda, como a questão da anistia, por exemplo. Enfim, também não dá para você colocar muitos itens e tal. Mas eu quero te parabenizar por não ficar jogando pedra, né? Porque você acaba... Inclusive, eu disse até ao meu amigo Rogério Marinho que algumas questões no PL não me agradam, né? Eu tenho um compromisso com o presidente Bolsonaro de disputar a reeleição no PL, mas algumas coisas ali não me agradam, como, por exemplo, a ala xiita religiosa. Eu talvez não, eu fui o único senador da República que estive em São Paulo e fui proibido de subir no caminhão em que estava Bolsonaro, etc. Para quem me conhece um pouco, sabe que eu nem gosto de estar nesses movimentos. Eu sou pequenininho, aquilo é um mundaréu de gente, você acaba sendo sufocado lá dentro. Mas eu entendia que o presidente Bolsonaro precisava ter senadores da República no palanque, porque, afinal de contas, a votação de um possível impeachment é no Senado, não é na Câmara. E aí eu me taquei lá do Acre com a minha mulher Thaís e tal, para ir a São Paulo para cumprir essa missão. E ninguém vai tirar da minha cabeça que foi o pastor Silas Malafaia, com quem ele teve um desentendimento comigo. Eu não pude participar de uma votação na CCJ, que era para ser de manhã, acabou acontecendo às 2 horas da tarde. Eu estava fazendo uma ressonância magnética, não pude votar. E note que a votação mais importante é a do plenário, sobre a questão de legalização dos jogos. Eu sou contra, e não é pelos argumentos religiosos dele, sou contra por outras razões, pela situação de calamidade pública e da segurança pública no Brasil. Ele foi gravar vídeo expondo a mim, a Tereza Cristina e outros mais e tal. Eu respondi, e não houve solidariedade nenhuma no grupo de oposição lá no Senado da República, e aí ele foi se sentindo tão à vontade que agora, no final, acabou atacando o nosso maior líder da direita do Brasil, do mundo, um dos maiores líderes da direita do planeta, que é o Jair Bolsonaro. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, tá, inclusive de ficar essa patrulha ideológica, não soma. Eu, na minha juventude, fui do PCB, há exatos 40 anos, nessa mesma época eu estava em Moscou, e conheço muito bem esse tipo de patrulhamento ideológico, né, e que acaba tendo por ali também. Então, quero te parabenizar mais uma vez. Olha, é um risco, é como você mesmo disse. Para minha plateia, é muito bacana eu subir lá na tribuna e me lançar candidato a presidente do Senado, ou apelar para um colega ali do PL de ser candidato, só que é fadado ao fracasso. Então, eu assumo que, para mim, é mais importante, já que não dá para vencer agora, podemos vencer com o resultado das eleições de 2026, notadamente no Senado. Então, já que não dá para vencer agora, então eu acho que nós devemos pegar um naco do poder dentro do Senado da República, numa negociação transparente, normal, legítima, e salvar uma pauta mínima que possa nos atender. Afinal de contas, a questão da anistia, por exemplo, não é qualquer coisa, não é pouca coisa. E eu me lembro do presidente Bolsonaro, quando eu apresentei a PEC da anistia, e por uma razão, né, porque vamos ver o que é mais importante depois e tal. Mas eu apresentei a PEC da anistia e ele, uma atitude que me comoveu bastante, me mandou áudios dizendo que era para eu tirar o nome dele, tirar a parte que o beneficiaria. E eu repliquei, dizendo que eu não queria, porque eu achava que era uma injustiça com ele também, e ele voltou com o áudio mais ainda
assim, comovido, de certa forma, dizendo que ele não queria que o nome dele, a possibilidade dele ser anistiado na PEC que eu apresentei, pudesse atrapalhar a vida das pessoas do dia 8, que ele dizia ali a mim no áudio que era muito mais importante resolver essa parada primeiro. Então é o que eu acho. Então é um risco, como você está dizendo. Notável seria eu bradar por candidatura própria, etc. e tal. Mas para não chegar a lugar nenhum, eu acho que é mais interessante a gente compor e pegar alguns espaços que garantam, inclusive, o encaminhamento da agenda pactuada com ele. É o que eu penso. Ô, senador, e só para a gente já ir se despedindo, o Manuel, nosso diretor, está me lembrando aqui que o senhor, e aí o senhor pode confirmar essa informação, falar um pouquinho sobre isso, o senhor foi o único candidato em 2014, a gente está falando do momento antes de bolsonarismo, de ascensão da direita, qualquer coisa, em 2014, quando o senhor concorreu ao governo do Acre, o senhor foi o único candidato que naquela época já se assumia como de direita, concorreu como candidato do PT, quase ganhou a eleição naquele ano, e disse que, e se dizendo de direita, é isso, né, senador? Na verdade nós temos uma história, o Ricardo conhece um pouco, que andou comigo lá no Acre várias vezes, estivemos juntos aqui várias vezes em Brasília. Nós enfrentamos o PT do Acre durante 20 anos. O Jorge Viana teve 28 anos de ascensão. Eles governaram 5 vezes a capital e 5 vezes o governo do Estado. E o que bom, e eu, como disse agora há pouco, na juventude, fui de esquerda. E alguém me pergunta, o que é que mudou, né? Bom, tem várias citações. Mas o contraste com a realidade. O contraste com a realidade foi mostrando ainda para mim, jovem, com 20 e poucos anos de idade, que aquilo não era uma utopia. E em nome dela, não houve coisa que mais matou gente, mais eliminou adversários do que essa utopia e tal. Então, o contraste com a realidade foi... E, é claro, depois estudo, leitura, né, etc. O Manuel, um querido amigo, esteve conosco no Acre, deu a sua cota de contribuição para a gente tentar vencer aquela eleição. Mas, enfim, eles governaram 5 vezes a capital, 5 vezes o governo do Estado. E eu dizia para o Ricardo, inclusive a primeira vez que eu provocava o Ricardo para ir logo para o Acre, eu dizia a ele o seguinte, olha, de certa maneira você representa um grupo, a Marina representa o outro grupo. E eu dizia ao Ricardo, você sabia que na terra natal da Marina Silva, a obra que eles mais se vangloriavam é um canal aberto, um esgoto a céu aberto, derrubando merda, mijo, no Rio Acre, no centro da cidade. E eu lembro que o Ricardo falou assim, Ricardo, não é possível. E é possível, eu vou lá e vou te levar e vou te mostrar. Assim, na cara de todo mundo. A cidade de Natal, que a Marina, a capital do Acre, a terra da Marina Silva, é a capital menos arborizada do país. Então, além dos estudos, né, eu digo lá no Acre, eu sou da direita antes do Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro, humildemente, já publicamente várias vezes admitiu que ele era sempre um conservador, mas que com o tempo e com a vida, ele falava muito do Paulo Guedes, né, ele foi compreendendo a importância da diminuição do tamanho do Estado, e, portanto, de não criar mais estatal, ao contrário, se desfazer de muitas delas e tal. Então, essa pauta foi incorporada pelo presidente Bolsonaro, eu já tinha ela há muito mais tempo, mas claro e evidente que não tinha a ressonância que tem o presidente Bolsonaro. E disso, além da agenda geral, essa questão da Amazônia, viver no Acre, terra da Marina, do Chico Mendes, é um outro contraste. Assim, eu considero que o maior assalto que está acontecendo no Brasil é o que acontece basicamente na Amazônia. Quer dizer, quanto custa você não tirar o potássio do Brasil? Quanto custa a ilha brasileira? Quanto custa você não explorar petróleo na Amazônia? Quanto custa você não explorar as riquezas minerais que tem na Amazônia, onde você não pode criar estrada, você não pode pavimentar uma rodovia, não pode fazer uma ponte? A Marina foi levar 34 milhões, Ricardo, do Fundo Amazônia, que aí voltou a farra, que só você interrompeu, ela foi levar 34 milhões de reais para uma ONG, que isso é tudo a fundo perdido, isso não tem prestação de conta quase nenhuma, que é uma ONG, que é uma das que entrou na justiça para proibir a construção de uma ponte sobre o Rio Juruá, que era a continuidade da BR-364, que visa nos ligar ao Peru do lado de lá. Então, os temas gerais, liberdade, democracia, o sistema que nós defendemos e que está ameaçado, e também a questão da Amazônia, me fez chegar onde eu estou. Quero agradecer a vocês todos,
dizer mais uma vez que é um prazer participar com vocês, tenho muito carinho, respeito e admiração por vocês. E hoje, para mim, mais especial ainda, estar revendo o Ricardo. Ele sabe que a minha admiração, meu respeito por ele é legítimo e verdadeiro. Volto a dizer, acho que talvez até mais do que o Paulo Guedes, ele enfrentou a maior parada, porque imagina, todo mundo ia na mesma direção, desde Sarney, todo mundo na mesma direção, cria mais reserva, ia lá no exterior, se tinha pressionado, cria mais uma reserva do tamanho de Pernambuco, do tamanho do Piauí, vai criando. E a Yanomami é do mesmo alto que Portugal e não tem uma estrada. Como é que vai viabilizar a economia para aquela gente? E aí veio Fernando Henrique Cardoso na mesma linha, Lula, Dilma e tal. Aí vem o Bolsonaro e o Ricardo. Quer dizer, cara, você foi o primeiro, e até agora o único, né, a ter a coragem, claro, respaldado pelo presidente da República, de dizer, olha, isso aqui tem coisa errada aqui, e não está certo a Amazônia continuar pobre, miserável. Só tem um estado na Amazônia em que a carteira assinada é maior do que o Bolsa Família, que é a Rondônia. E não é por coincidência, né, com certeza, que lá 1/3 do território está no agronegócio. Então eles têm mais trabalhadores com carteira assinada do que bolsistas. Agora o resto, o Acre tem 135 mil bolsistas do Bolsa Família, e é uma das coisas que eu admiro muito o meu estado, que eu represento com muita honra. Lá tem 135 mil Bolsa Família e 100 mil carteira assinada. E o que é que me orgulha? Não é desse dado, não. O que me orgulha é que o estado do Acre é tão pobre quanto um Piauí, um Maranhão, por exemplo, mas lá todas as eleições nacionais a gente venceu. Todas elas, com todo mundo. E eles, para ganharem da gente, disputando o governo do estado e a prefeitura, ganhavam por meio ponto, por 1 ponto, e assim, numa campanhas estratosféricas de poder, de dinheiro. Enfim, aquilo ali virou por muito tempo uma Cuba menor. Então, é um prazer muito grande estar com vocês de novo, rever você, Ricardo. Já tem um torcedor empolgado para te ver no Senado da República. Pode ir comigo. Um abraço, gente. Fica com Deus. Um abração. Valeu, senador. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença. Boa noite. Deixa eu voltar aqui para nossa pauta para conversar sobre outros assuntos aqui com o Rodrigo Constantino, o Silvio Navarro, o Ricardo Salles.